Eu acho que o conselho que eu dou para a moçadinha mais nova, né, para a molecada que está entrando, é assim, entenda o que realmente te dá a vontade de fazer. Porque eu concordo com esse negócio de paixão, a gente tem que fazer o que a gente está apaixonado, mas a gente não está apaixonado todo dia. Receber pessoas aqui dispostas a compartilhar a sua história que pode conectar com o seu coração, com alguma passagem marcante. E é atrás dessas histórias que nós estamos aqui no Por Trás da TI e recebendo o Miguel Alcântara. Miguel, prazer poder te receber aqui, meu muito Renato, obrigado. Eu que agradeço, obrigado por me convidar. Incrível o que você está fazendo aqui, sabe? Trazendo a gente aqui para frente do discurso, né? Para contar um pouquinho como é que a gente chegou onde a gente chegou. É bacana. Poxa, que bacana. Nós estamos criando bons laços aqui, mostrando o quanto que a nossa comunidade é unida e a gente se interessa pela história genuína das pessoas. Miguel, falando de coisas genuínas, vamos falar de infância, vamos falar de aprendizados, família, valores. Conta um pouquinho da sua história para nós. Sou do ABC, paulista, né? Enraizado ali, adoro ABC. E meu pai era da indústria, né, automotiva, na parte de pneus, trabalhou na Firestone muito tempo. Bacana. Original da Bahia, de, sei lá, dezenas de irmãos que ele teve lá, né? Veio pro ABC, veio para São Paulo, trabalhou no Exército. Eu digo trabalhou porque aquilo é um trabalho, né, cara? Então, ficou lá um tempo e depois entrou na Firestone, chegou a trabalhar 35 anos lá, conheceu minha mãe ali e tenho eu e meus 3 irmãos, 2 irmãs e um irmão, né? 2 irmãs mais velhas, também já com seus filhos, algumas com netos já. E eu tenho um irmão que vive em Barcelona, tem restaurantes lá, então Poxa, que bacana. Podem ir lá no Arcano, fazer um merchan aqui para ele aproveitando, mas já está lá há 20 anos, né? E uma família bonita, unida, a gente é muito amigo até hoje, a gente se fala sempre. Agora mais ainda, porque tem grupo de tudo, né, cara? Então, nós temos lá o nosso grupo da família dos irmãos, assim. Mas o meu pai sempre teve uma vida, assim, simples, mas nunca nos faltou nada, né, cara? Eu, quando eu era criança, possivelmente hoje eu seria diagnosticado com TDAH, né, cara? Você era agitado, assim, era uma pessoa... Já era ligado na tomada, desde pequenininho e tal. Minha mãe era do lar, gastava a maioria do tempo ali com a gente, mas eu sempre fui muito ligado ao esporte, né? Então, desde quando era muito pequenininho, eu tive essa ligação com, né, com movimento, com estar na rua, com andar de bicicleta, com soltar pipa. Fantástico. Eu saía de manhã, voltava só à noite, deixava todo mundo desesperado lá em casa, né, cara? Esse monte de energia. E acabei me tornando até jogador profissional, joguei nas categorias de base de voleibol de quadra, depois joguei na praia. Isso em São Caetano? Santo André. Santo André. Joguei na Pirelli, que era o time, lembra? O time da época ali. Oficial, um timaço, né? Joguei bastante, né? Timaço. Então, quis seguir a carreira por aí, mas não demorou muito para eu ver que, coitados dos atletas, né? A gente devia, né, cuidar melhor dessa turma, verdade, né, cara? Que o esporte é um negócio que agrega muito pra gente como pessoa, assim, né? Você leva aquilo que você faz dentro da quadra, né? Dentro do esporte que você está fazendo, você leva para sempre na sua vida, né? Então, eu gastei muito do meu tempo entre estudo e esporte, né? Não era uma coisa que meu pai gostava muito, mas já tendo a característica que talvez tenha me transformado no líder que eu sou uma pessoa muito insistente, resiliente, já era desde pequeno, né? Então, numa infância onde 4 filhos e uma mãe, assim, né? Aquela caravan do meu pai que a gente ia pra praia, levava TV de tubo, cafezinho, né? Cachorro, todo mundo dentro do carro ali. Que era muito E o melhor de tudo, Miguel, e cabia tudo, né? Ah, sempre coube. Cabia tudo, né? Se tivesse um amiguinho para levar, a gente dava uma empurrada ali e ia todo mundo, né? Miguel, você sabe, o ABC tem um capítulo aqui nas nossas gravações, porque nós temos muita gente do ABC, e você sabe que refletindo um pouco dos porquês, assim, a indústria automotiva no nosso país, e aí a gente está falando dos anos, pegando a nossa geração, 70, 80, 90, aí depois de 2000, vai embora, mas que trouxeram muita tecnologia, né? Desenvolveu muito. Empresas multinacionais foram as que experimentaram primeiro, né, as tecnologias de PCs, de servidores, de uma tecnologia mais global. E a indústria era ali no ABC, né? Então a cadeia toda industrial automotiva era ali, né? Então eu poderia dizer que talvez quase 10% do nosso público tem essa origem do ABC e apaixonados por tecnologia um pouco, e os pais trabalhando na indústria automotiva. Então é interessante você trazer mais um
um relato aí. Foram 35 anos do meu pai na Firestone, né? Olha que legal. Que hoje é Bridgestone, ali do Brasil, né? No mesmo lugar e tal. E ele levava a gente no Dia das Crianças lá sempre na fábrica, conhecer as linhas, né? Ganhava lá um suco de uva, um algodão doce e um carrinho de plástico e ficava feliz da vida, né? Era mais simples a vida quando a gente era criança, né? Ô Miguel, e o primeiro contato, assim, com alguma coisa que você julgou como tecnológico? Como que foi, assim? Bem, o videogame meio nasceu com a nossa infância, né? Foi. Então, ali nos anos 80, já tinha ali desde o telegame, né? De ficar os palitinhos ali, né? Jogando tênis, né? E até o Atari veio se transformando. E eu acabei, por ser atleta, eu acabei fazendo colegial técnico, né? Técnico de processamento de dados. Então, tive ali meu primeiro contato com Basic, literalmente era isso. Legal. Já tinha visto ali o TK-85 da Gradiente, aqueles primeiros equipamentos que você ligava na TV, né? E ali foi o primeiro contato, mas quando eu estava numa transição de carreira não bem sucedida de atleta, né, para fazer alguma coisa, foi onde começou a minha vida profissional, ali em 1990, eu entrei num programa de trainee de uma empresa do grupo da Arthur Andersen, que se chamava Coritel, né? E ali eu tive o primeiro contato mesmo, né? Foram 6 meses de treinamento, 8 horas por dia, né? Para você virar um programador, né? Então tive cursos de lógica de construção de programa, de DFD, MER, né? Modelo de relacionamento, depois COBOL, SIX, SP, DB2. Aí eu comecei a entender o que era um computador de verdade, né? O que ele movimentava, qual era a agregação que ele tinha na indústria, né? Então eu tive aquele primeiro contato, obviamente, muito usuário, né? User mode, assim. E depois eu entrei para entender o que era um mainframe, o que era uma linguagem, como é que você escrevia o código, para que aquilo servia e tal. Então, foi um momento da minha vida, assim, que eu estava até muito, vamos dizer assim, desiludido, porque eu amo esporte até hoje, faço até hoje, muitas vezes por semana, e aquilo eu vi que não ia dar. Então, talvez tenha sido a primeira grande decepção de, poxa, eu queria alguma coisa muito e eu não consegui, no nível que eu queria, né? Então abriu-se uma outra janela que era a tecnologia. E você começa a entender um monte de coisa, uma cabeça jovem, sabe, louca para absorver informação ali. E eu fui aprendendo até que eu virei programador mesmo. Eu lembro que o primeiro programa que eu fiz foi para um cliente que chamava Mangels Aços. E aí movimentava um guindaste lá, catava um negócio e... Eu falei, nossa, depois de mais de 1.500 problemas na primeira compilação, né? Você teve que arrumar tudo ali. E aí você começa a entender, e aí a gente evoluiu junto com a tecnologia, que a gente estava falando aqui antes, né? Aí tinha o XT, que fazia o mailing, depois o 386, o 486, o Pentium, downsizing, plataforma baixa, client server, aí essa evolução que nunca mais parou a partir daí, né? Mas sempre tive inserido na tecnologia, né? Miguel, uma coisa muito legal que eu queria que você explorasse, né? Você tem uma carreira, assim, sensacional. Você é um profissional que o mercado reconhece com uma carreira... com grandes ciclos, com grandes legados que você tem deixado, né? E as equipes que trabalham com você é quem diz, não sou eu, né? E eu acho que isso é muito legal. Mas a gente está aqui, de uma certa forma, refletindo, poxa, tem um roteiro básico que as pessoas podem seguir para chegar longe? A gente tem visto assim, tem alguns hábitos, tem algumas características que têm, sim, puxado nas pessoas que têm feito uma carreira super bacana. E uma delas... são as suas primeiras escolas. E esse é o ponto que eu queria desenvolver com você. Você tem uma escola de consultoria. Sim. Né? Eu tive muita sorte também, tá? Eu acho que eu gosto de jogar golfe. No golfe tem um jogador muito famoso que é o Tiger Woods, que ele diz que quanto mais ele treina, mais sorte ele tem, né, cara? Então, mas eu acho que tem um pouco de sorte também, tá? Eu tive a oportunidade de conseguir enxergar naquele momento ali nos anos 90, ainda começando a faculdade e tal, que existia um mercado que era inexplorado até então. Anos 90 você não tinha esse boom de profissionais de tecnologia, né? Então naquele momento eles aceitavam pessoas que estavam dispostas a, sabe, a se entregar ali para começar a aprender as coisas, né? Eu acho que isso ficou um pouco diferente hoje em dia, né? Mas as companhias estão precisando de recurso novo. A gente tem lá na Lares programas de trainee, a gente traz o pessoal para dentro. Então, assim, obviamente tem que estudar, né, cara? Se você não estudar, se você não absorver conhecimento, né, você não consegue adentrar. Mas eu acho que tem um pouco daquela questão de você realmente ter uma curiosidade aguçada, além do normal, vamos dizer assim, além da média. Eu sempre fui um cara que eu queria mais um pouco, então, poxa, trabalhava 8 horas, eu trabalhava 10, não precisava de sábado, eu ia. Os projetos complexos, que às vezes as pessoas não queriam, eu me colocava lá à disposição. Isso é legal. Né? Então,
nem sempre a motivação era essa, mas no final das contas o que a gente percebe depois que passa é que realmente, eu acredito muito nisso, eu acho que o esforço é uma coisa muito recompensadora na vida profissional das pessoas. Né? Então se você realmente está ali se dedicando, dando sangue mesmo e coletando, né, conhecimento, informação, né, e tem um pouco do meu perfil, eu sempre fui uma pessoa que eu me colocava à prova, eu discutia, eu perguntava, eu questionava, quando eu não sabia, eu tinha humildade de falar, olha, não entendi, pode ser de novo, deixa eu entender mais uma vez. E se eu não entendi, eu pegava um livrinho lá e dava uma lidinha, deixa eu tentar de novo, tudo tal. Então, eu falo isso para minha filha, tá? Agora ela tá naquele momento de faculdade, né, cara? Então eu falo, filha, assim, ó, se você não der o máximo e mais um pouco, alguém que der o máximo vai estar um pouquinho mais para frente, né, cara? Então, faça o máximo que você conseguir, entendeu? Pergunte para as pessoas, sabe? Não tenha vergonha de não saber as coisas. Ninguém nasce sabendo tudo, né? Então, eu levo isso para dentro dos meus times, né, cara? Então, eu sou muito próximo de toda a hierarquia dos times que eu tenho hoje, né? E eu estou sempre conversando com a turma e eu estou sempre dando um pouco dessa visão de, sabe, tudo é possível e depende só de você mesmo, sabe? A companhia vai te ajudar, a tua família vai te ajudar, mas assim, você é o elo central dessa engrenagem, cara. Então, se você performar mais, se você for mais atrás, eu acho que tem. Isso é para qualquer profissão. TI, talvez tenha até uma ascensão melhor, né? Poxa, não conhece Python? Vai lá e faz. 1 ano é tão pouco tempo. Se você ficar 1 ano estudando aquele assunto, você vai se tornar uma pessoa já muito fora da curva, né? Que às vezes me parece que o pessoal mais jovem hoje, eles querem, tipo, em 2 semanas já, né? Já sou sênior, já tal. Tem um tempo, então tenha resiliência, mas não perca um pouco essa vontade de se aprofundar nas coisas mesmo e absorver informação, né? Quer ter vontade. É isso aí, Miguel. Você trouxe uma experiência de vida e você tem toda a moral, na verdade, para trazer isso, porque você viveu, né? Tem funcionado comigo, né, essas Renato? dificuldades e tudo mais. Miguel, você sabe que você me fez hoje lembrar dos anos 90, você sabe que eu já estava nos anos 90 também em TI e a gente conseguia detectar os caras de TI que estavam nas consultorias pelo terninho, azul e preto, pelo né, azul e preto, aquele negocinho ali, pô, aquele cara é consultor de TI, mas, pô, ele deve ser das Big Fours ali. Então, é o início de tudo, né, Miguel? Então, assim, é o início de verdade dessa tecnologia que a gente conhece mais moderna, que está engatinhando. Miguel, eu queria que você nos ajudasse aqui a explorar melhor um tema que é a oportunidade de uma carreira de TI, né? Ela conseguir ter uma visão 360 dos negócios, né? Uma grande oportunidade para os profissionais que querem crescer, né? Usando essa capacidade que a TI te dá de entender muito do negócio. E você esteve em vários tipos de negócio, né? Consultoria, depois, telecom, você passou por empresas de serviço, ou seja, e sempre deixando ali um legado, sempre deixando, né, uma contribuição na jornada de maturidade daquelas companhias. Fala um pouquinho sobre essa grande chance que a gente tem como profissional. Primeiro que TI foi só tecnologia lá no começo, né? Então, hoje se você pegar o universo de TI de forma mais ampla, você com certeza ainda tem o cara técnico, que vai lá, como os meninos falam, lá, vai codar, né, cara? Vai sentar lá e codar. Mas você tem do cara que faz o design, você tem o cara que desenha os business process, né, que vai modelar o que vai virar TI no final das contas, você tem os genes de projeto, você tem os caras que tem que cuidar do relacionamento. Então, a TI é um ecossistema, eu acho que é muito mais do que você ser técnico. Então, você pode optar por uma carreira realmente técnica e estudar e fazer engenharia de computação e conhecer ali a linguagem XYZ e se dedicar para a tecnologia de aplicação ali mesmo, sentar e fazer código. E tem um super espaço para isso, né, Miguel? Porque ela se renova a cada dia, né? Então, o pessoal fala de low code ou no code. Para ter no code, tem que ter code primeiro, né, cara? Então, assim, você tem que codar aquele negócio para fazer. Então, no final das contas, sempre tem alguém por baixo trabalhando. Você tem a outra linha de infraestrutura, que eu acho super interessante, que você conhece possivelmente muito mais do que eu, né, Renato? Então, tudo que vocês fazem aqui, tem muita tecnologia embarcada, muito. É que você vai para um lado, eventualmente, mais de engenharia, de telecomunicações ali, áudio, vídeo e tal, né? E eu acho que tem os caras de tecnologia que são mais business, né? Quando você olha na organização. Então, quem vai sentar com o usuário, quem vai entender do que a empresa faz, quais problemas ela tem, como é que você transforma aquele problema em soluções que podem envolver mais ou menos tecnologia, né? Então, eu acho que tem várias áreas. À medida que você vai evoluindo, você vai entendendo ali o
que você se encaixa. Eu comecei como desenvolvedor, né? Programador, que nem se usa essa palavra mais, né? Hoje são os devs, né? Mas eu fui lá, programador júnior, pleno, sênior, mas eu vi que no fim eu não era o melhor programador. Eu acho que eu era até bem médio, assim, porque as minhas coisas davam muito pau, eu tinha que ficar arrumando aquele negócio. Tinha outras habilidades, né? Tinha, mas eu tinha habilidades mais fáceis de conseguir interpretar o que o cliente queria, né? O que o cliente daquela área, o que o usuário, o que o consumidor estava almejando naquele momento e falar assim, poxa, como é que a gente transforma isso numa solução de tecnologia, né? Que através da tecnologia a gente consiga entregar um benefício maior para aquele cliente, ou consiga solucionar um problema da empresa. Então, eu acho que o conselho que eu dou para a moçadinha mais nova, né, para a molecada que está entrando, é assim, entenda o que realmente te dá a vontade de fazer. Porque eu concordo com esse negócio de paixão, a gente tem que fazer o que a gente está apaixonado, mas a gente não está apaixonado todo dia. Tem dia que a gente está mais, tem dia que a gente está menos. Então, quando você está um pouco menos, você tem que ter alguma coisa ali que te dê o alicerce para você continuar, né, acordando todo dia e buscando. Então, eu me encontrei dentro de TI muito mais no relacionamento com as pessoas. Obviamente, o background que eu tenho de entender o que é um banco de dados, como é que constrói um programa, como é que ele lê, como é que ele mostra e tal, isso me ajuda muito a tomar decisões de negócio. Mas eu tenho várias pessoas que trabalham comigo ou que já trabalharam comigo que tinham muito pouco conhecimento tecnológico e conseguiam gerar soluções de tecnologia muito melhor do que os caras que conheciam só tecnologia, né? Então, eu acho que é um campo muito amplo, né? Todo mundo sempre olha o desenvolvedor, mas o desenvolvedor é um elo da cadeia. Você tem muita gente aí. Você tem muita gente de CX hoje em dia, né, cara? Que vai prototipar lá qual é a melhor forma de você usar um aplicativo que ainda nem foi construído. Está prototipando, está só construindo telas, assim. Então, eu acho que tem vertentes para todo lado. E o que eu aconselho para a meninada nova, né, cara, que está entrando, poxa, se você gosta de tecnologia, dá para você se esbaldar, porque tem tanta coisa nova saindo. Eu desenvolveria em Python hoje, tá? Eu até outro dia parei para ver os meninos fazendo, porque eu sento do lado da turma lá e eu dou umas pescoçadas ali, né? É muito bacana ver um técnico fazendo código, assim, é muito legal. Você não cria, assim, acho que as pessoas, de forma geral, não têm ideia do tamanho da complexidade que é você, ao longo de meses, construir um negócio lá que tem 60 mil linhas, tá? Que vai para frente, vai para trás e que movimenta aquele negócio todo, né? É uma coisa de alta complexidade, mas é acessível para todos. Porque você começa com um programinha pequenininho, depois você faz um maior, depois você cresce, você bota mais umas variáveis, mais umas tabelas. Passa 2 anos, tá lá aquele monstrão funcionando. Ô Miguel, você sabe que uma das coisas que eu sou bastante cobrado aqui nos diálogos é trazer passagens assim que foram marcantes, né? Passagens que te ajudaram, por exemplo, numa decisão entre um caminho direita e esquerda e ali, poxa, você conseguiu depois entender o movimento e te levou para um próximo degrau ou um degrau abaixo, né? O que a gente está querendo dizer aqui é as dificuldades de uma jornada profissional, né? Que a gente não tem só grandes momentos de glória, de paixão, de fazer só o que gosta, né? Por que a gente está chamando esse tema? Por causa dessa questão da frustração que as novas gerações têm manifestado muito mais. Não gosto da empresa, poxa, se não for home office, poxa, então eu não quero, né? Eu queria que você trouxesse um pouco, assim, você tem uma jornada de mais de 30 anos. Mais de 30. E colocar essa importância da resiliência, essa questão da humildade, de você ser um aprendiz diariamente. O que você pode dizer sobre isso, Miguel? Sabe, Renato, eu tive uns 3 momentos na minha vida que foram os breakthroughs, assim, né? Que me ensinaram, sabe, como eu não estava fazendo bem o que eu tinha que fazer. E aí, concordando com você, eu acho que eu aprendi muito mais nas coisas que eu errei do que nas coisas que eu acertei, tá? Então, o meu momento do esporte, quando eu vi que eu não podia mais, foi um breakthrough tremendo. Fiquei mal, chorei dias, minha mãe chorava mais do que eu, tá? Aquela confusão. Mas eu tive que levantar a cabeça e falei, poxa, vou ter que ir atrás de alguma outra coisa, só que não vai dar certo. Então, acho que foi o primeiro golpe de resiliência. Depois, talvez depois de 5, 6 anos da minha carreira, né, que eu já tinha saído da área muito técnica e ido para uma área mais de negócio, muito por causa do meu perfil. Eu sempre fui um cara muito questionador, eu perguntava tudo, que isto é bom na dose certa. E eu perdi a mão lá no começo, então eu falava mais do que eu tinha que falar, eu interrompia nos momentos que eu não tinha que interromper, eu não me dava por vencido quando eu tinha que me dar por vencido mesmo. Isso atrapalhou na minha carreira bastante, eu tive momentos bem complexos assim para gerenciar um pouco essa vontade de fazer as coisas do meu jeito e tal. Então isso me ensinou que eu tinha que ter um pouquinho mais de calma e paciência, né? E ouvir mais os outros.
né? Usar o que o corpo já nos traz, que são 2 ouvidos e uma boca, né? Então, aprendi isso aí a duras penas. E depois, quando foi a transição, foi a NET que eu estava até, quando eu acho que ali eu fiz a transição para ser um executivo mesmo, né? E eu tinha as minhas frustrações na forma como as coisas estavam sendo conduzidas de muito tempo. E eu resolvi, assim, sair de um lugar que eu tinha muita solidez, que eu tinha o compromisso e a credibilidade de todos os executivos, do presidente, dos diretores e tal, e ir para uma jornada completamente nova, numa indústria toda nova, onde eu tive que pegar, sei lá, 15 anos de conhecimento, né, de zona de conforto, vamos dizer assim, né, que eu já tinha feito e refeito, então era só meio que fazer um pouquinho mais diferente. E eu fui para uma indústria que eu nunca tinha visto, num relacionamento com fundo de investimento, e esse negócio me fez, sabe, voltar para trás e repensar realmente as minhas origens, né, e ter humildade para aprender de novo, né, porque é aprender de novo, né. Todas as empresas têm data center, tem sistema, tem rede e tal, né? Mas o business tem vamos dizer assim, ele traz uma customização para aquilo que você faz que vai muito além do código, né? Então, tudo aquilo que você usou a vida inteira, às vezes, da noite para o dia, não serve mais. Então, você tem que dar um passo para trás para dar 2 para frente, né? E o começo foi muito difícil, né? Eu saí de uma empresa que tinha um orçamento gigante, fui para uma empresa que tinha um orçamento menor. Então, 1 milhão foi pouco, passou a ser um absurdo. Então, o que eu fazia com 500 mil, eu tinha que fazer com 5, equipes de 15, viraram equipes de 2. Eu falei, poxa, como é que esse negócio entrega a mesma coisa? Porque no final é isso que a gente tem que entregar. Então, você aprende que, assim, tem medida para tudo, mas no final das contas você consegue entregar. Então, essa última mudança faz mais ou menos uns 15 anos, né? Que foi quando eu virei realmente head de TI. E não tinha ninguém do meu lado para eu falar sobre os meus assuntos, né? Eu só tinha as minhas equipes e todo mundo que estava do meu lado não entendia o que eu estava fazendo. Porque eles não eram de TI, eles eram ou do comercial, ou do marketing, ou do financeiro e tal. Então, a posição de C-Level é uma posição muito solitária, né? Do seu ponto de vista corporativo. Sim. Porque eu posso conversar com você, mas assim, você não está no dia a dia na minha realidade. Você até entende de TI e tudo tal, mas quando você está a um nível abaixo, ainda você tem outros gerentes que vivem ali o teu dia a dia, e aí você troca as suas frustrações, você pede opiniões e tal. E eu tomei essa decisão, achei que foi uma decisão maravilhosa para mim, para minha vida. Me tornei uma pessoa melhor, um profissional melhor. Eu sempre fui um cara muito duro de gestão, sempre fui cobrador, intenso, com muita intensidade. Comecei a aprender que não dá para, sabe, ser assim com todo mundo. Com algumas pessoas você tem que ser diferente. Então, passei a ser uma pessoa mais paciente, mais controlada. Então, ao longo dos últimos anos, acho que talvez a idade também ajuda, né? Depois de tantos anos dentro da área, a gente começa a realmente virar uma pessoa mais... talvez das poucas vezes que eu tenho usado essa palavra com o que ela quer dizer mesmo, com senioridade, né? E hoje você vai contratar uma pessoa sênior, ele tem 5 anos. Poxa, sênior somos nós, já temos 30, já vivemos muita coisa, então... Aquilo te dá mais do que conhecimento, né, técnico ou de negócio e tal, mas te dá conhecimento de como é que você lida com as pessoas, como é que você trata empatia. Né? E não é arrogância, né, Miguel? Não é. Porque assim, quando você assiste o filme 5 vezes, você começa a prestar atenção em outras coisas. E o que a gente está colocando é a nossa experiência a serviço desse olhar cuidadoso e saber, poxa, isso daqui eu já vi, poxa, a chance é essa, né? Eu acho que esse é um ponto... que a gente precisa colocar mais à disposição, né, Miguel? Profissionais que tem mais história, que tem esse negócio da atualização que é complexo mesmo, né? Que se você também não olha para trás e começa a se transformar um pouco, você não consegue viver todos os mundos, né? Viver bem todos os mundos você já viveu, né? Miguel, eu queria puxar um capítulo aqui que eu acho que você vai contribuir demais, que é para a gente falar um pouquinho sobre a importância de ter boas referências, pessoas, né? Referências, algumas pessoas até em formato de anjos na nossa vida que nos ajudam, né? Puxão de orelha, poxa, uma palavra-chave ao pé da orelha, né? Ou um reconhecimento no momento importante que você entendeu aquele recado. É um capítulo nosso para a gente falar de gente. Legal. Falar de gente que é importante para a sua vida, né? Então, a gente começa, obviamente, desde os familiares, né? E pessoas que a gente... teve essa chance de passar na vida. Não vai dar para nomear todo mundo, impossível, mas tem aquelas que a gente guarda no coração, né? É um momento para a gente
deixar isso registrado. E aí, Miguel, momento difícil. Sabe aquele momento assim, o que é? Do Faustão, esqueci o nome, como chama? Arquivo Confidencial. Lembra? Você lembra sim, daquilo? Sim. Arquivo Confidencial do Miguel. Miguel, quem são as pessoas fundamentais na sua vida? Eu acho que assim, eu falo como todos, mas talvez não sejam todos, né? Os meus pais me deram sempre a educação, que é o que eu tento dar para as minhas filhas hoje, então, obviamente, importantíssimas, porque criaram os foundations ali, né? Tudo vem depois daquilo. Sem dúvida. Né? Poxa, eu tenho 2, 3 amigos que me acompanham ao longo da minha vida, que é com quem eu falo, com quem eu desabafo, então, que não fazem absolutamente, tem nada a ver com o que eu faço. Um é músico, o outro é treinador de voleibol, né? Mas são, brothers, assim, que a gente sempre conversa. Que bacana. Tem um ouvido bacana, sabe? A Fabiola, minha esposa, que é médica e assim, abriu mão da evolução da carreira dela para cuidar das minhas filhas, da Manu e da Carol. E abriu mão mesmo, foi um combinado que a gente fez. E eu falei, e aí, você é que vai trabalhar 12 horas ou sou eu? Mais ou menos isso. Uma relação aí de 20 e poucos anos, tá? Muito gostosa, muito verdadeira. E eu tive pessoas na minha vida profissional que eu não esqueço. Então, os meus chefes, todos os líderes que eu tive me ensinaram. Algumas coisas boas, outras coisas ruins, mas assim, me ensinou o que eu tinha que fazer e o que eu tinha que não fazer, né? Cabe a nós avaliar esse tipo de coisa. Mas teve um que há muito tempo, que é o Márcio Matos, que foi um sócio da Accenture, que, nossa, eu até hoje, ele virou meu parceiro de golfe. Quando ele mora nos Estados Unidos, quando eu vou para lá, a gente se encontra e vai lá bater uma bola. Mas é um cara que eu tinha uma referência pessoal da forma que ele tratava as pessoas. E assim, como num ambiente onde você tinha um ego exalando de todos os lados, você tinha uma pessoa humilde ali que, poxa, tinha paciência de sentar com a gente, que a gente era uns nadinha ali, sabe? Começando a carreira. E ele saía de uma reunião importante, era um sócio, cara, né? Muito assim, elevado na hierarquia da organização. E ele sentava, ele almoçava com a gente, ele ia às vezes no bandejão, ele fazia questão de sentar e bater um papo, e saber, e aí, como é que tá em casa, e tua mãe tá boa, tá, sabe? E aí você vai olhando e fala assim, nossa, cara, um cara tão importante, tem uma agenda tão densa, como é que ele consegue ter tempo para sentar com a gente aqui, um bando de gente novinha, cara, sabe, que não sabe nada. Então, foi um cara que me teve, assim, eu me espelho muito nele até hoje, né? E a gente conversa muito até hoje. Mas, assim, de forma geral, acho que todo líder que eu tenho, né, tem me inspirado de alguma forma, né? O Denis, que é o meu CEO hoje, me inspira, sabe? O Renato, que foi meu CEO na Movida, me inspirou. O Félix, que foi meu chefe, e o Miguel Marioni, na época da NET, me inspiraram. O Silvio Genesini, na época da Accenture, me inspirou muito. Então, eu acho que assim, todo mundo tem alguma contribuição. Eu tiro um pouquinho de cada um para mim, entendeu? Eu vou lá, você tem isso aqui, me dá um pouquinho aqui. E o meu time talvez seja o que mais me inspire hoje, né? Então, a minha moçada que trabalha comigo, os meus gerentes, meus coordenadores, supervisores, a galera de campo, eu cuido da operação também, agora não só TI, né? Então eu vou lá junto com o técnico e vejo a galera subir no poste ali, eu vejo como, assim, cada um tem alguma coisinha para te ensinar e para te agregar, e acho que a gente talvez vai ficando mais humilde com o passar do tempo e você realmente pega aquela experiência e fala, nossa, que legal isso aqui, cara, eu vou querer fazer isso o resto da minha vida, né? E eu tenho feito isso, né, cara? Assim, Miguel, que momento bacana, que conversa deliciosa. Um prazer. Né, porque você está de uma forma muito gratuita, né, colocando um bom papo, momentos cruciais na construção de uma vida, de uma carreira, de uma história que é a sua, né? E num clima super bacana aqui. Eu que estou ao seu lado aqui, tô sentindo isso, a forma bacana que você está colocando essa sua história. Bom, os assuntos são ótimos. Então, é verdade. Então, eu queria mais do que te agradecer, né? Te parabenizar pela sua jornada, né? E dedicar esse momento a essas pessoas importantes, queridas, que você guarda aí no seu coração, né? Um momento importante, né, do seu querido pai, né? Eu queria, nesse momento, Miguel, assim, ter a liberdade, né, de oferecer essa conversa nossa, né? Que gostoso. A ele. E aprendi hoje também, tá? Assim, acho que todo dia a gente aprende alguma coisa. O papo é uma delícia. Evidente, meu pai faleceu algum tempinho atrás aí, né, meus cara? sentimentos, então, Miguel. Mas ele foi bem, foi feliz, foi orgulhoso dos filhos que ele deixou e que a gente, sabe, tá fazendo bem para outras pessoas, assim. Então, sensacional. É gostoso você ser uma pessoa do bem, né? Poder dormir tranquilo e, sabe, acordar e evoluir mais um pouquinho todo dia, né? Sensacional. Tá aí, Muito Miguel bom. Alcântara, uma história incrível, um bate-papo super legal. Muito obrigado e fechamos aqui a nossa conversa. Valeu.
Obrigado, Bom te ver, parceiro. Renato. Obrigado de novo por tudo. Foi Parabéns. ótimo. Valeu. Obrigado.